E assim nós começamos o nosso básico do Espiritismo. E no básico do Espiritismo, hoje nós temos buscar dentro, que é muito mais uma conversa, é muito mais uma amostra, é muito mais uma possibilidade de reflexão que, de fato, o básico do Espiritismo. E a gente começa pensando onde devo buscar aquilo de que preciso para evoluir rumo à melhoria. E é uma coisa que a gente se pergunta muito. Muitas vezes a gente está confuso, a gente está perdido, a gente está realmente naquela coisa de querer melhorar, mas por mais incrível que possa parecer, normalmente esse sentimento de necessidade de mudança, ele vem ali na hora da crise, ele vem ali na hora em que a gente não tem muito o que fazer. Então a gente para e pensa, olha, eu preciso mudar. Infelizmente, depois que a gente melhora, sai da crise, a gente abandona 100% essa ideia. Fato é, a semente foi plantada, porque uma vez que esse pensamento consiga burlar o policial interno, que é quem o trava, e consegue vir para um nível de consciência claro, ele vai começar a aparecer mais vezes. Eu preciso mudar, eu preciso mudar. Inicialmente no momento da crise e posteriormente em momentos mais tranquilos, a gente olha e eu preciso mudar, eu preciso mudar. Mas como é que eu vou buscar essa mudança? Onde eu vou buscar essa mudança? Então, nos deixa o Mestre Jesus, que a gente precisa buscar dentro, que esse buscar dentro é nos conhecer um pouco mais. Fora, a gente se educa, a gente aprende a entender, a gente recebe a possibilidade de recebe a possibilidade de recebe a possibilidade de aprendizado, e aí a gente então segue para lá. Então a gente se pergunta muito onde eu devo buscar. Eu preciso buscar dentro a força para começar a mudar. Mas se dentro é difícil achar, eu preciso começar a buscar mapas fora de mim. Então eu identifico o sentimento e fora de mim eu busco. Eu vou trazer aqui uma série de repetições só para a gente poder focalizar um pouco mais isso que é dito. Da conversa com amigos, passando pela balada e indo até o sexo fácil. Então, a gente vai num caminho fugidio, a gente vai num caminho de desesperança, a gente vai num caminho de ocupa-tempo, a gente segue num caminho pouco produtivo. Tudo isso a gente está perdendo a oportunidade de buscar dentro. Tudo isso a gente está perdendo, a busca está dentro, não fora. Ai, eu não tenho nada que fazer, eu vou ali na vizinha conversar um pouquinho. Talvez nessa hora você pudesse descansar um pouco, relaxar um pouco, fazer uma prece, olhar um pouco para dentro de você, né, o que você pode fazer por você. Porque senão você não tem aquele momento de reflexão, aquele momento seu, aquele momento em que você precisa e você acaba nessa hora perdendo tempo. Eu já conversei com algumas pessoas acerca desse item que a gente fala tanto e que é tanto falado fora daqui, que é o sexo fácil. Você vai lá, faz, vai embora, você vai lá, faz, vai embora. Teve uma época que essa meninada estava muito nessa toada, nessa batida, e isso é um prazer fugidio. Então, quando você vai para esse caminho, você, na verdade, está se afastando ainda mais de se conhecer. É claro que, se é naquele período de experimentação, não é desse período que a gente está falando. A gente está falando quando passa da experiência da experimentação e você começa, então, a recorrer a isso dioturnamente. Para você, aquilo ali não somente é um ponto de fuga não identificado,
como também é um ponto de passagem de tempo. Então, ali o tempo vai passando e muitas vezes é um tempo precioso. Crises existenciais e difícil convivência. Então, a gente vai lá e do nada a gente olha e diz: eu não estou no planeta certo. Eu não sou desse planeta. De repente a gente vai lá, fala uma coisa atravessada. De repente a gente vai lá e solta justamente aquilo que a gente não podia soltar. Sara, não tem como. A busca está dentro, não fora. Eu preciso olhar para dentro de mim e dizer qual foi o gatilho para essa crise. Qual foi o movimento que me jogou nessa condição, nesse sistema, nisso que aconteceu? O que eu posso fazer para que isso não se repita? A busca está dentro, não fora. Desequilíbrios constantes e visão deturpada. Todo mundo está dizendo que aquilo é certo, só você que diz que aquilo é errado, e de fato aquilo é errado. Está tudo muito bem, de repente alguém fala uma coisa que todo mundo diz que, olha, só falou, e aí você transforma aquilo, dizem para você, né, que você transformou aquilo numa tempestade, num copo d'água. E só você fez isso, só você faz isso. Então são desequilíbrios constantes, é uma visão deturpada do mundo. É um meio perdido que você dá em você mesmo. E nessa hora não adianta. A busca está dentro, não fora. Então, não fica naquele momento de crise, não fica naquela visão de crise. Vai para dentro de você e busca dentro o que você pode fazer para melhorar aquilo. Dificuldade para acreditar no amor e em si. Muito mais comum do que parece. São muitas as pessoas que sofrem dessa enfermidade da alma, que é a descrença no amor. Eu não estou falando só daquela pessoa que se abengala nas muitas pancadas que recebeu, nas muitas ilusões que viveu. Eu não estou falando dessas, não, até porque muitas vezes, se a gente entrar na história dessas pessoas, foram elas que possibilitaram que aquilo acontecesse. Eu estou falando justamente da pessoa que entra em relacionamento, mas diz, olha, eu não amo, eu não consigo amar. Eu não acredito no amor, eu não consigo acreditar. É uma coisa que muitas vezes não dói, porque se você não tem, não vai fazer falta. Né? Essa é a teoria. Né? Então, em tese, se você não sabe o que é amor, não vai te fazer falta amar, salvo quando alguém comenta para você, eu estou amando, e aí você olha e diz, fulano está melhor, o fulano está mais vivo, está mais alegre. Então, isso é o amor. Eu queria ser mais feliz, eu queria ser mais alegre, mas às vezes, porque isso é interessante da gente falar, que às vezes a coisa vem num conjunto. Vamos botar aqui o conjunto hipotético de algumas enfermidades que te tiram a disposição, enfermidades crônicas. Então você já não tem aquele movimento mesmo de amar. Junta com essas enfermidades que te tiram a disposição, você olha e diz, tá tudo bem. Mas não está nada bem, a gente veio aqui para amar, a gente veio aqui para ser amado. E essas pessoas que igualmente não acreditam no amor ou simplesmente não amam, também têm dificuldade para aceitar ser amado. Seja por um trauma de infância,
seja por uma passagem pesada em algum momento da vida, às vezes até passagens que não têm absolutamente nada a ver na cabeça dela com amor, mas aquela passagem incomoda. É uma frase atravessada dos pais lá atrás, é a ausência de um dos pais, né? É sabido que a criança, quando lá atrás cresce sem um dos pais, ou até sem os dois, ela vai ter problemas a vida toda se ela não trabalhar isso nela. Mas quem trabalha isso em si próprio? Ah, meu pai foi porque quis, não valia nada, é problema dele, né? Ah, meu pai foi porque minha mãe não vale nada, ela empurrou ele para fora, ela não deixava ele me ver. Ah, meu pai foi porque pegou uma oportunidade de trabalho melhor em outra cidade e foi, esqueceu da gente. Ah, meu pai foi porque ele se separou da minha mãe e acreditou que estava se separando da família. Meu pai foi porque quando ele casou de novo, ele assumiu os filhos da mulher com a qual ele casou e ele esqueceu os filhos que ficaram para trás. Isso a gente está falando do pai porque a história nos mostra muitos pais assim, mas não duvide, tem muita mãe que também segue esse mesmo caminho e para a mãe a gente ainda adiciona um item, né? Minha mãe se foi, ela se foi porque ela teve uma oportunidade para melhorar a carreira e ela precisou, naquele momento, dar uma atenção maior para a carreira do que para a família, do que para filho e tal. Mas isso casa para os dois, casa para os dois. Então, isso acaba tirando da pessoa, por conta dessa passagem, a capacidade de amar. E aí a pessoa acaba sendo aquela pessoa. As pessoas que eu vi que não tinham essa capacidade, elas não eram amargas, elas só não eram. Eram pessoas na dela, eram pessoas tranquilas, eram pessoas de pouca interação, muita introspecção, eram pessoas que, se a piada fosse boa, sorriam, eram pessoas, pela casca, muito comum, só que por dentro bastante incomum. E quando acontece isso, não tem jeito. A busca está dentro, não fora. Eu tenho que ir fora buscar ajuda. A gente já vai trabalhar esse slide lá no final, mas por enquanto a gente tem que pensar muito em trabalhar o dentro, muito, 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 muito em trabalhar o dentro, porque eu preciso me conhecer um pouco mais, porque muitas vezes, inclusive, aquilo que eu acho que é desequilíbrio A, na verdade, é um equilíbrio excessivo. É em B. Tem nada a ver com nada. Então, eu acho que o desequilíbrio é em A. E, na realidade, o desequilíbrio é em parafuso. Quer dizer, está numa área completamente diferente. Um está no alfabeto, o outro está no metal. E já vai, já foi. Não tem como. É importante eu trabalhar isso em mim. Sentimentos confusos, desconhecidos e descalibrados. Parece que não, mas sentimentos confusos é uma coisa muito mais comum do que parece. É muito mais comum. Você quer ver um sentimento que muitas vezes, na maioria das vezes, ele é um sentimento confuso? Ciúme. Ciúme é um sentimento confuso. Ele envolve posse, mas você não acredita em posse, mas a base que você leva para o ciúme é posse, é meu, o que é meu ninguém mexe, o homem é meu, a mulher é minha, ninguém mexe, só que porque ele é confuso, porque ele é insegurança, não tem nada a ver com posse, não tem nada a ver do que é dito para justificar o sentimento de ciúme. No entanto, o que você precisa fazer? Você precisa tirá-lo da caixinha da posse e colocar na caixinha da insegurança e começar a trabalhar isso em você. Os sentimentos desconhecidos, então, aí ficou mais complicado ainda, porque são sentimentos que eu nem domino. Eu digo que eu estou com raiva quando eu estou com mágoa. Eu digo que eu estou com mágoa quando eu estou com rancor.
Eu digo que eu estou com rancor quando eu estou sentido, mexido, burilado e é algo passageiro. Eu digo que eu quero justiça quando eu quero vingança. Quer dizer, eu não conheço aquilo que eu quero. Eu não domino aquilo que eu quero. E aí, mas muitas vezes ele não está confuso, ele não é desconhecido, mas ele está descalibrado. Então eu sei que o ciúme é sim insegurança, eu já trabalhei essa questão em mim do ciúme sem insegurança, mas eu fico um mês sem dar peti e quando eu dou é o peti. Eu explodo, que é uma coisa muito louca. Esse é o sentimento descalibrado, e quando esses três aparecem, a busca está dentro, não fora. Eu tenho que olhar para dentro, eu tenho que achar os gatilhos, eu tenho que achar como eu posso trabalhar isso, como isso mexe comigo e o quanto isso atrapalha a minha relação. A vontade de mudar é forte em seus argumentos, mas falta movimento. Eu achei, inclusive, que esse era o nosso último slide, então se prepara, porque no último slide vai vir uma coisa que não tem nada com nada, eu devia estar sem óculos na hora, hoje foi um tumulto danado. Então, a vontade de mudar é forte em seus argumentos, mas falta... Não, eu fiz o último. A vontade de mudar é forte em seus argumentos, mas falta movimento, e isso é outra coisa. Falta o movimento de eu dizer, isso está errado, eu vou trabalhar isso. Eu estou me excedendo, eu vou controlar um pouco mais isso. O que era para ser leve, eu estou fazendo ser pesado, eu vou mudar isso. Não é esperar aquilo virar um problemão, não é esperar o outro dizer que quer ir embora, para então dizer, não, eu vou mudar, eu vou melhorar, você vai ver. O grande barato está justamente em fazer antes do outro cobrar, porque você faz por você, você não faz pelo outro. Porque também não adianta nada você pensar, você olhar, pensar e não falar. Vai estar ali do mesmo jeito. Então, talvez nessa hora é realmente você pensar que a busca está dentro, não fora. Porque você precisa fazer essa busca dentro. Então, está aí o último slide. Eu trabalhei sim, porque eu sou um garoto comprometido com o meu trabalho. Está dentro também a crença de que buscar auxílio fora é importante e fundamental. Então, se eu não consigo trabalhar a questão dentro de mim sozinho, eu preciso sair e ir buscar essa ajuda fora. Seja através de terapia, psicoterapia, a terapia comportamental, terapia ocupacional, seja através de psicólogos, terapeutas, seja através, inclusive, de médicos, seja através de psiquiatra, neuropsiquiatra e toda essa turma. A gente precisa tirar essa ideia da nossa cabeça que quem procura psicólogo está fora da casinha, que quem procura psiquiatra é louco, que quem procura psicanalista é alguém que não se enxerga. Gente, muito até pelo contrário. Muitas vezes você tem tanta coisa na sua frente, tanta coisa na sua frente, e você empurra e nada vai, você empurra e nada vai, e o que está travando a carroça é uma pedra desse tamanho. Tem tanta coisa dentro da carroça que o que está travando, além de estar fora, está ali no pneu. E esses profissionais, eles têm a capacidade, têm o preparo, têm a disponibilidade para te auxiliar a achar essa pedra, que às vezes é pequena, às vezes é minúscula, e por isso você não está vendo como melhorar, como agilizar. Assim, a gente precisa acreditar mesmo que, mesmo buscando a busca fora, a busca está dentro, não fora. A gente agradece imensamente ao nosso canal, porque nesses 2 anos
A gente vem trabalhando muita coisa, isso nos permite trabalhar esse básico do Espiritismo, que cada dia está com os seus dias mais contados, né? Vai entrar alguma coisa no lugar dele, porque a cada dia que passa fica mais difícil achar tema, fica mais difícil arrumar esses temas, e a cada dia ele ocupa um espaço maior que a gente pode utilizar como estudo principal. Então, ele realmente está com os dias contados e muito em breve a gente vai começar a editar e vai voltar a postá-lo como derivação, né? Como corte. Então, a gente trabalhou buscar dentro, né, no nosso básico do Espiritismo.